tradicional é um resumo da lição que nós temos toda semana. Mas esse tradicional, ele divide a lição da semana em duas partes. Primeiro, a entrada do pecado no mundo e o plano da redenção que já existia mesmo antes de o homem pecar. Aí você fica imaginando assim, como é? Quer dizer que no caso, Deus sabia como ia pecar? Sabia. Eu estou dizendo isso para você, não é para você se escandalizar, mas é para você entender que Deus sabia, mas Ele não fez o homem para pecar. Assim também como Ele não fez um anjo lá no céu, Lúcifer, para pecar também. Ele fez tanto o anjo como o homem, Ele fez com livre-arbítrio de escolher entre obedecer e não obedecer. Assim como eu e você temos essa liberdade de escolher servir ou não a Deus, obedecer ou não a Deus. Ok? Então agora, o plano da redenção, não pense você que Deus fez o homem e deu algo errado, o homem pecou e Deus agora prevê um meio ali, em cima da bucha, não. Ele vai nos dizer lá no Desejo de todas as nações que o plano da nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Ele foi a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Antes mesmo do homem pecar, Deus já tinha um plano para a nossa salvação. O que para mim é inexplicável esse amor de Deus. Porque se Deus já sabia que nós iríamos pecar, as consequências desse pecado, aí você imagina assim, então por que deixou pecar? Porque Deus fez nós com liberdade de escolhermos. E aí você imagina assim, havia pessoas que diziam assim, então por que Deus deixou? Por causa do livre-arbítrio. Então por causa desse livre-arbítrio, hoje o mundo, nós, as pessoas, muitas pessoas dizem assim, nós sabemos as consequências desse pecado. Sabe, irmão? Sabe você que está aí do outro lado da telinha desse vídeo? Tudo que você passa nessa vida aqui, ele não é nada diante do que Jesus passou na cruz do Calvário. Porque nós sofremos as consequências de nossas escolhas, dos nossos pecados. Mas Jesus sofreu a amarga dor da cruz por causa dos meus e dos seus pecados. E mais, para poder nos redimir. Mas a lição tem outro foco também. Ele foca o plano da salvação antes da fundação do mundo, mas ele foca a grande necessidade de pregar o Evangelho. Jesus tinha o plano da salvação. Esse plano foi executado na morte, ressurreição e ascensão de Jesus ao céu, até o seu ministério de intercessão por nós na nossa glória celestial. Hoje Jesus é o nosso advogado, ele intercede por mim e por você. Então, se prega agora a volta de Jesus. E ele vai voltar. Mais de 2 milhões que essa mensagem vai ser pregada. Alguns dizem que ele vai voltar, até agora ele não voltou, mas ele vai voltar. Por que ele não voltou ainda? Porque talvez eu e você estejamos relaxados na pregação do Evangelho. Mateus vai dizer para nós, o livro Mateus, falando dos sinais da volta de Jesus, nos diz que são fome, terremoto, guerras, doenças, mas fala de um principal que às vezes pouco se comenta, que é a pregação do Evangelho. E Mateus capítulo 24, verso 14 diz: será pregado o Evangelho do Reino a todas as nações, para testemunho, então virá o fim. Para Jesus voltar, é preciso que o Evangelho seja pregado. Então, Deus nos faz um convite, Deus nos dá uma ordem na realidade, e de pregar o Evangelho. Então é preciso que você pregue o Evangelho. A lição frisa esses 2 pontos. O plano da salvação já existia antes da fundação do mundo, e a necessidade de eu e você pregar o Evangelho. Só que aí vai nos dizer, com respeito à pregação do Evangelho, que Cristo não disse que seria fácil esse ministério de pregar o Evangelho. Seria um ministério difícil, mas Deus nos deu uma garantia que todo aquele que fosse, ele estaria conosco, ele estaria com ele até a consumação do século. Não se preocupe você com a dificuldade, pois à frente de toda a batalha que nós enfrentamos, e principalmente a pregação do Evangelho, Deus, nosso capitão, está à frente. E onde Deus está à frente, eu garanto para você que tudo vai dar certo. Lembrando a você que Deus não vai forçar ninguém a aceitar como Salvador, mas aqueles que entenderem que são pecadores, que necessitam de um Salvador, esses aceitarão.
Com esse pensamento, eu creio que você vai fechar seus olhos e nós orarmos. Oramos? Querido Deus e eterno Pai, chegamos ao final do magistro da lição da escola sabatina, essa primeira lição, que tem como título Deus que nos alcança, a missão de Deus que nos alcança. E sabemos que o Senhor nos alcançou através do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. E nós só temos a te agradecer, Senhor, porque em meio à nossa pecaminosidade, às nossas transgressões, às nossas iniquidades, o Senhor mesmo assim enviou teu Filho para morrer por nós. Muito obrigado, Senhor. Agora o que nós podemos fazer é somente suplicar, nos ajuda a te aceitar cada dia. Derrama o teu Santo Espírito sobre a nossa vida, Senhor. Nos ajuda a entender que somos pecadores e que necessitamos de um Salvador. E que agora, depois de tudo isso, o Senhor nos motive a pregar o teu Evangelho. Nós oramos